Quem sabe alguns de nós já tivemos assim uma oração antiga no coração, que você passou anos e anos orando, mas ainda não viu uma resposta. Possivelmente alguém aqui já passou por essa situação, né? Como a irmã do Provai e Vede, o casal do Provai e Vede. Mas Deus mostrou que Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, né? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 1, dos versos 67 e 79. Lucas, capítulo 1, versos 67 até 79. Amém? Diz assim: Zacarias, seu pai, tem como título, né, o Cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém? O título dessa meditação é o Cântico do Espírito, ou o Cântico de Zacarias, né? Quem foi Zacarias? Zacarias foi pai de João Batista. E oficialmente ele era sacerdote, né? Trabalhava no templo, ele orientava o povo, né? O povo do templo, representava o povo diante de Deus. Ele recitava os salmos, cantava os salmos, ele dirigia, ele realizava rituais da expiação e de adoração. Tudo isso Zacarias fazia no templo. Acho que vocês lembram do santuário terrestre, né? Onde ele trabalhava. E um dia, Zacarias, envolvido nos trabalhos ali no templo, né? Oferecendo incenso ao Senhor, aconteceu algo extraordinário para ele. Zacarias viu um anjo Gabriel. Teve essa visão extraordinária. E o anjo então disse para ele estas palavras. Está lá em Lucas 1,13, quem quiser acompanhar. Disse-lhe, porém, o anjo, é só virar a página. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Lembra
foi ouvida? Pois é, olha como tem a ver, casou certinho com a história dessa noite. O anjo Gabriel então disse para Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, e darás o nome de João. Pula o verso 14, vamos para o verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno, olha só, desde o ventre. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, que é o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essas foram a boa notícia, né, que o anjo levou para Zacarias. Só que Zacarias, ele infelizmente, assim como muitos de nós, Zacarias não acreditou nas palavras do anjo. Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente passa por alguma situação e mesmo conhecendo as promessas de Deus, a gente vacila na nossa fé. E isso aconteceu, infelizmente, com Zacarias. Zacarias duvidou porque ele já era idoso, né? Ele já era bem avançado em idade. A sua esposa também, ela já tinha passado da época da maternidade, já era avançada em dias. Os dois eram idosos. Então, humanamente falando, não seria possível que a sua esposa engravidasse. Por isso ele não creu, ele não acreditou nas palavras do anjo. Não porque ele não amasse a Deus, mas ele revelou incredulidade. Mesmo conhecendo a Bíblia, as Escrituras, mesmo trabalhando na igreja, ele duvidou. Ele revelou incredulidade. E naquele momento, como ele duvidou das palavras, das promessas de Deus, Zacarias ficou mudo. Zacarias ficou mudo. Esse tempo de silêncio de Zacarias foi necessário. Era tipo uma disciplina, sabe? Era tipo uma disciplina. Pois embora amasse a Deus, a sua fé ainda vacilava. A sua fé era instável. E precisava amadurecer, crescer na sua fé em Deus, nas promessas de Deus. E por isso se fez necessário esse tempo de silêncio, essa mudez de Zacarias. Zacarias precisava aprender algumas lições, não é? Nesse processo. Talvez alguns de nós já tenhamos passado também pela mesma situação. Quantas vezes a nossa fé vacila? Quantas vezes, assim como os discípulos, né? Quantas vezes Jesus olhou para eles e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? A mudez de Zacarias era um meio pedagógico, era um meio que Deus usou para ensinar lições, preparando para ele algo maior e melhor, que ele no momento não estava pronto, não estava preparado. Você acredita que a voz de Zacarias era uma das ferramentas principais no trabalho do templo? Porque ele recitava as escrituras, não é? Ele cantava os salmos, e tudo aquele trabalho no templo precisava da sua voz. E agora ele apenas sinalizava. Olha só como deve ter sido
frustrante para Zacarias não ter a sua voz, né? Não ter a sua voz para dar as notícias do seu filho que iria nascer. Olha como deve ter sido muito frustrante para Zacarias. Mas aquela nudez era uma sala de aula divina, né? Aquela situação foi usada por Deus para Zacarias aprender a ouvir mais, para Zacarias aprender a refletir e assim finalmente falar com sabedoria. Zacarias precisava aprender a ouvir, aprender a refletir. Quantas vezes a gente fala sem pensar, não é? A gente fala e depois que a gente vai pensar e viu que não poderia ter ficado sem falar, né? Sem falar. Porque quando a gente pensa, reflete naquilo que vai falar, a gente fala com sabedoria, né? Com prudência. Então, quantas vezes nós falamos muitas vezes depois de ferir alguém, magoar alguém, já fizemos um estrago, não é? Aí a gente para pensar no que fizemos. E durante a disciplina de Zacarias, que foi o seu silêncio forçado, 9 meses de silêncio, ele teve o seu caráter transformado. Isto o ensinou a falar com sabedoria. João nasceu, e ele, ao ver o nascimento de João, ele sinalizou que queria uma tábua. E então naquela tábua ele escreveu o nome do seu filho, assim como o anjo ordenou. O nome dele é João. A partir desse momento, Zacarias demonstrou com essa ação que ele creu agora. Precisou ver para crer, mas ele creu. Agora sim, ele creu. E a sua fé foi restaurada, não é? E assim, imediatamente, Zacarias voltou a falar. Que maravilha, né? Agora, diz a Bíblia que ele falava não palavras comuns, mas ele falava cheio do Espírito Santo. Sua fé foi restaurada. E eram palavras de louvor, de esperança, não de incredulidade. Palavras de louvor e de esperança, assim como uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se expressa, né? Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela se expressa exaltando a obra de Cristo, celebrando a fidelidade de Deus e assumindo a missão com coragem. É uma fé obediente, né? A fé agora de Zacarias era uma fé obediente, uma fé que abre espaço para a manifestação do Espírito. É uma fé obediente. A fé obediente, ela se traduz com ações. Olha só, a fé obediente, ela se traduz com ações físicas. Ela vai contra expectativas sociais, contra o orgulho, mas revela na obediência a Deus, né? Quantas vezes a gente questiona, né? A gente não quer ser diferente porque a expectativa social é uma, mas o nosso proceder deve ser outro, né? Ter uma fé obediente se traduz com ações, é ir contra as expectativas sociais, não ter medo de ser diferente, contra o orgulho. Por que contra o orgulho? Porque muitas vezes a gente diz, só obedeço se eu concordar. Já ouviram isso? Só obedeço se eu concordar. Se eu estiver com vontade, aí eu obedeço. Mas reconhecemos
Uma fé obediente vai contra o orgulho, porque reconhecemos que Deus tem autoridade sobre a nossa vida. Tem autoridade, deve ser soberano sobre a nossa vontade. Isso é uma fé obediente. E Zacarias, agora cheio do Espírito Santo, ele tinha uma clareza espiritual. Como assim uma clareza espiritual? A clareza espiritual é entender a vontade de Deus, reconhecer o certo do errado e perceber a atuação de Deus, ter foco espiritual. Interpretava a realidade. E a profecia de Zacarias não é sobre seu filho, é sobre Jesus. O Espírito o enche para declarar: Deus visitou e redimiu o seu povo. A boca cheia do Espírito, irmãos, anuncia a salvação de Deus. E ele louva a Deus por causa de uma bênção, não uma bênção pessoal apenas, mas principalmente por causa da redenção do seu povo. O foco da profecia é Cristo. João era filho de Zacarias, o qual Zacarias orou tantos anos por aquele filho. E ele já estava idoso e o filho não veio. E agora ele com o filho nos braços, ele poderia ter celebrado, não é? Ter chamado a atenção para o filho que estava nos seus braços. Ele poderia, porque tamanha a felicidade dele com aquele filho nos braços. Só que Zacarias, o foco dele era Jesus, que iria redimir o povo. E ele, cheio do Espírito Santo, louva a Deus e fala de um Salvador que viria da linhagem de Davi, lá no verso 69 que a gente leu, e cumpriria as promessas antigas que Deus havia feito com Abraão, né? Mesmo sem conhecer ainda Jesus, mas pelos olhos da fé, Zacarias então falava desse Jesus, né? Do juramento feito aos pais. E isso mostra a espiritualidade profunda que agora Zacarias tinha, cheio do Espírito. Não ignorava as Escrituras, mas a confirmava. E o fato de Zacarias exaltar a Cristo e não a João mostra o nível de maturidade que ele tinha agora. O nível de maturidade que ele tinha transcende o ego dele, não é? Espiritualidade profunda que resiste ao tempo, a crises e não sofre de amnésia histórica. Às vezes a gente está tanto tempo na igreja, não é? Mas tem uma espiritualidade tão assim, como é que eu vou dizer, tão superficial, né? Vem uma crise, a gente esfria. Alguém olha com a cara feia para a gente esfria, não é? Alguma coisa acontece, a gente esfria. Olha, Zacarias agora, essa atitude dele de focar em Jesus, de não trazer o foco para o seu filho tão desejado, essa atitude mostra que Zacarias foi construída, não é? Uma espiritualidade profunda que resiste ao tempo, a crises e não sofre de amnésia histórica. Estar cheio do Espírito Santo não é para vivermos experiências místicas, não é, ou simplesmente viver em paz consigo mesmo, né? Estar cheio do Espírito Santo. Mas o objetivo da salvação é nos libertar. Como assim nos libertar? Nos libertar para servirmos com santidade e justiça. A salvação, ela nos capacita a servir. É a missão, é o serviço
sobre estar cheio do Espírito Santo, mas nós somos salvos, nós estamos cheios do Espírito Santo, não para fazer massagear o nosso ego, para alguém olhar para a gente e dizer, nossa, o irmão ali é santo, não é? O irmão ali é isso, o irmão ali é aquilo. Não é para isso, né? Ser salvos não é para fazer o que o nosso ego diz, ou o que nos dá vontade de fazer. Não é por aí. Mas nós somos salvos porque o Espírito Santo nos dá identidade e propósito, como Zacarias falou. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Porque ele tinha uma missão, não é? Preparar o caminho para o Messias. Essa era a missão de João. E o nosso papel, nos dias de hoje, todos os dias, hoje, nosso papel é anunciar a chegada de Deus. Esse é o nosso papel. A identidade conferida a João Batista não o coloca como centro das atenções, não, mas como precursor, alguém que prepara um caminho, né, para Cristo. Ele não busca a glória pessoal dele, mas preparava corações para receber o perdão de Deus. Às vezes a gente é tentado a ser o protagonista, né? E nas redes sociais a gente vê muito isso. A gente quer ser o protagonista da nossa autoimagem, né? Isso alimenta nosso ego, né? Entretanto, podemos aprender com João Batista, usando nossas redes sociais para proclamar arrependimento e apontar o caminho do perdão em Cristo Jesus. Vou confessar uma coisa aqui para vocês. Às vezes eu fico assim, pensando, por que não, nos domingos de esperança, todos nós aqui da igreja, colocar no nosso stories, no nosso status, aquele podenzinho virtual. Uma vez, certo dia, o presidente, o pastor Ayrton Keller, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, se todos os irmãos, todo mundo, colocasse o mesmo marketing nos seus status, nos seus stories, que impacto seria? Isso, irmãos, é usar a rede social para anunciar Jesus, para anunciar o perdão em Cristo Jesus. Então, se todos os irmãos colocassem nas suas redes sociais o marketing dos domingos de esperança, quem sabe poderíamos ter aqui mais visitantes. Essa orientação vem lá do nosso pastor geral, presidente da Conferência dos Estados Unidos. Isso é um envolvimento, irmãos. É usar a sua rede social, a sua esfera de influência para anunciar Jesus, não para massagear o seu ego, mas para anunciar Jesus. Mostrar aos que estão nas trevas, a sua vizinhança, os seus amigos, os seus familiares, mostrar o caminho do perdão em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos dá sensibilidade para enxergar os que estão nas trevas. Versos 78 e 79. E graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual o sol nascente nos visitará do alto. Quem é o sol nascente, irmãos? Cristo é o sol nascente. Que declaração maravilhosa! Que linguagem linda! O Espírito gera compaixão e discernimento. Ele nos faz ver os perdidos como quem está na escuridão, precisando de luz, e nós somos chamados a guiar os seus pés pelo caminho da paz.
Nós somos chamados. Quando estamos cheios do Espírito, o Espírito nos dá essa sensibilidade para enxergar os que estão nas trevas, não é? Você reconhece a visitação de Deus em sua vida? Reconhece? Você entende quando Deus quer chamar a sua atenção? Você entende? Isso é para pensarmos, né, irmãos? Você entende quando Deus visita a sua vida? Quando Ele quer chamar a sua atenção para algo? Você entende? É sobre isso que diz o cântico de Zacarias. Perceber quando Deus está chamando sua atenção, quando Deus está agindo, tanto na sua vida como na vida dos outros. Você tem vivido a salvação como liberdade para servir com santidade? Você tem usado a salvação para isso? Ou é para uma simples exibição? Olha, eu sou santo. Olha, eu sou certinho. Olha, eu não faço isso. Olha, eu não faço aquilo. Como é que você tem usado a sua salvação? Como é? A salvação, ela deve ser usada com liberdade para servir de maneira consagrada. De maneira consagrada. Está preparado para ser um João? Alguém que prepara o caminho para Jesus no coração das pessoas? Você está preparado? Zacarias, cheio do Espírito, ele profetizou. E você? De que você está cheio? Hein? De que eu, Ellen, estou cheia? Por quê? Já parou para pensar? Eu estou cheia do meu eu? Eu estou cheia da minha vontade? Ou eu estou cheia do Espírito? Que obras o Espírito Santo tem feito na minha e na sua vida? Isso é para pensarmos, né, irmãos? E você e o Espírito quer encher a nossa vida de visão, encher a nossa boca de louvor e encher a nossa mente de propósito e o coração de compaixão. Ele quer que você e eu veja Jesus como Salvador, mesmo antes do milagre. Não como Zacarias, que só depois que ele viu que ele creu. Jesus quer que vejamos o Salvador antes dos milagres, pela fé. Sirva a Deus todos os dias com justiça e santidade, e seja luz para os que andam em trevas. Deixe o Espírito transformar seu silêncio em cântico, sua dúvida em profecia, sua vida comum em instrumento de missão. Instrumento de missão. Bendito seja o Senhor que visitou e redimiu o seu povo. Amém? Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos entoar para finalizar o nosso culto. Toma o meu coração.